Olá pessoal, vamos a mais um curso de Termopares, módulo 24. Termopares compensação de junta fria. Aqui eu preparei para vocês uma experiência prática mostrando a compensação de junta fria. Uma experiência simples, mas muito interessante. No final dela, no final desse vídeo, nós vamos aprender bastante elementos que no dia a dia nós temos dúvidas. Se você gostou de nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho na web. Dê um curtir ou compartilhe com seus amigos ao final do vídeo. Veja, aqui a bancada já posta. Vamos apenas colocar alguns elementos para que a gente possa entender essa experiência. Nós temos aqui um indicador digital, tá? Ele está indicando 19 graus, é a temperatura do ambiente. Aqui nós temos um termopar tipo K, apenas o fio soldado na ponta, aqui a junção dos fios. Aqui nós temos um pedaço de cabo de cobre comum. Nós ligamos aqui um multímetro para indicar em milivolts a milivoltagem desse termopar. Em conjunto, nós ligamos um cabo tipo K no aparelho indicador. Aqui já vai o primeiro ponto. Muita gente pergunta, quando nós colocamos um termopar na bancada, por que nós ligamos o multímetro e ele não indica nada em milivolts, quando na realidade ele deveria indicar o quê? A temperatura do ambiente, conforme o aparelho está indicando aqui. 19 graus. Então, por que ele não indica a milivoltagem correspondente a 19 graus? Então, nós vamos entender ao final dessa experiência e fazer os cálculos para que vocês entendam como que é que funciona o termopar e como é que a gente faz a pesquisa nas tabelas de milivoltagem dos termopares. Então, vai ser uma experiência simples que a gente vai poder tirar muitas conclusões. Então vamos à experiência. Nós temos aqui um termopar cromelo-mel, uma junta quente, cromelo-mel, 2 fios, ligado por um cabo de cobre comum. Tá? Nós temos um cabo de compensação tipo K e um aparelho indicador indicando a temperatura do ambiente. Também um multímetro indicando 0 milivolts, tá? Em milivolts, conectado na saída do cabo de cobre. Tá? O cabo de cobre aqui ele tem a função de estar indicando duas juntas frias, na realidade. Então, a junta fria aqui A e a junta fria B. Tá? A junta quente seria essa junta onde nós vamos fazer o aquecimento dela. Notem que a temperatura é 20 graus, está variando entre 19 e 20 graus aqui, e a milivoltagem continua zero. Nós vamos pegar um aquecedor e vamos aquecer a ponta desse termopar. A temperatura começa a subir e a milivoltagem também começa a subir. Então nós vamos aquecendo a temperatura a 70, 80, 90 e ela vai subindo. E aqui a milivoltagem correspondente. Nós vamos aquecendo, 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 133. Notem que tanto a temperatura como a milivoltagem elas vão subindo em função da temperatura na junta quente. Aqui nós vamos fazer uma coisa bastante interessante, que agora a temperatura vai começar a decair, ela vai estabilizar e nós vamos congelar a imagem quando ela chegar a 100 graus. Então, a hora que ela chegar a 100 graus, nós vamos anotar o valor de temperatura a 100 graus e a milivoltagem que o aparelho está medindo a 100 graus. Nesse vídeo, até ele terminar, ele vai passar dos 100 graus. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, aí na sequência desses vídeos, nós estaremos congelados exatamente aqui, ó, 100 graus. Né, 100 graus. E aí a gente vai fazer o estudo da milivoltagem em função da milivoltagem que encontramos nas tabelas e entender o porquê de estar indicando a temperatura do ambiente e o aparelho está indicando 0 milivolts. Nós vamos entender bem tudo isso. Aqui o vídeo terminou, né? E a gente vai agora pegar essas informações dessa experiência para poder entender e tirar algumas conclusões. Veja, aqui eu congelei algumas imagens do vídeo. Então, a verificação da milivoltagem na tabela do termopar tipo K. O mais importante de tudo é o seguinte, inclusive a gente vai fazer um vídeo ensinando como busca as milivoltagens dos termopares nas tabelas. Então aqui é uma introdução, né? Quando você for
pesquisar essas tabelas na literatura, no topo da página vai estar indicado lá temperatura em graus Celsius, né? Vai ter uma coluninha aqui de 0, 10, 20, 90, 100. Aqui a gente reduziu ela, né? Essas linhas aqui, aliás, 0, 10, 20, 90, 100, 110, e as colunas de 0 até 9. Então, como é que a gente procura aqui? Então, 0 graus seria aqui, dá 0 milivolts. 1 grau seria 0, 1. 1 grau, 2 graus, 3 graus, por exemplo, 10. 10 graus, 11 graus, 12 graus, 13 graus, 100. 100 graus, 106 graus. Então, dessa forma que a gente faz a referência da milivoltagem. Então, pega-se essa linha em função dessa coluna e você busca o valor 94 graus. 94 é 3,848 milivolts e assim por diante. O que é interessante ver nessas tabelas é o seguinte: você também vê aqui no topo escrito força eletromotriz térmica em milivolts. Isso aí até na norma ela é escrita dessa forma. E do lado direito está escrito o seguinte: junção de referência a 0 graus. Essa tabela ela é feita através da junção de referência a 0 graus, ou seja, a junta fria do sensor, onde colocamos aquele cabinho de cobre, ela tem que estar exatamente a 0 graus para que a gente possa medir esses valores em cima da bancada. Notem que naquela experiência, a junta fria do termopar ela está sobre a temperatura ambiente. Então seria essa junta aqui, olha. Coloquei o cabo de cobre comum, aqui nós temos uma junta fria e nós temos uma junta fria. Essa tabela ela é válida se essas duas juntas frias aqui estiverem a 0 graus. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Então, seria fazer essa junção e colocar ela o quê? No gelo, né? Onde o gelo esteja startando o seu derretimento. Então, ele esteja exatamente a 0 graus. E aí você vai poder ver exatamente a temperatura do ambiente aqui em milivolts. Como nós não estamos trabalhando com isso a 0 graus, está a temperatura do ambiente, é por isso que o aparelho indica a temperatura do ambiente e a milivoltagem correspondente aqui é 0. Eu vou explicar melhor. Vamos à temperatura do ambiente aqui. Vamos pegar alguns valores para a gente poder, no próximo vídeo, na próxima tela, a gente poder fazer alguns cálculos. Então, 19 graus era a temperatura lá do ambiente, tá? Que está aqui. 19 graus está aqui. 10, 19. Então, dá 0,758. Está aqui. Esse valor vai ser repetido na próxima tela. 100 graus. 100 graus é onde congelou a imagem. É onde a gente vai fazer os cálculos. Então, 100 graus corresponde a 100,004,096 milivolts. Esses valores nós vamos utilizar. Está aqui, 100 graus, 4,096, que é onde nós congelamos a imagem. 19 graus era a temperatura do ambiente, nesse ambiente que estava sendo feita a experiência. Aqui o termopar tipo K. E nesse momento o aparelho estava indicando 3,2. Aqui é um valor bem aproximado, porque é um aparelho simples, né? Tem uma casa depois da vírgula, então é um aparelho extremamente simples, mas ele vai dar, no final das contas, um valor bem próximo. Então, vamos entender isso aqui como 3,200 milivolts. Então, o que a gente faz aqui para medir a temperatura dos 100 graus? O que o aparelho faz? Como é que é medido isso em milivolts? Então, nós pegamos o valor de 3,200 milivolts, que é o que está dando aqui, somamos com a temperatura do ambiente. O que é a temperatura do ambiente? 19 graus, que na tabela é 0,758. Então, nós somamos em milivolts. Todos esses cálculos têm que ser feitos todos em milivolts, o resultado em milivolts, depois você vai na tabela e pega o valor correspondente à temperatura. Então, por que o aparelho está dando 100 graus aqui, se aqui está indicando 3,2? Então, pegaria 3,2 milivolts, somaria com a temperatura do ambiente, 0,758,
A somatória disso daria 3,958 milivolts. Se a gente for na tabela, depois eu vou colocar essa tabela um pouquinho maior, na tabela esse valor aqui corresponde a 97 graus, a uma junção de referência a 0 graus. Então, ele deu aproximado, eu teria que dar 100 graus aqui, ele deu aproximado justamente porque esse aparelho não tem aí a precisão necessária de que a gente está precisando para que dê 100 graus. Mas notem que teria que pegar, para você poder medir em milivolts, por exemplo, vamos supor que eu não tenho esse aparelho aqui. Então eu cheguei aqui na bancada e medi 3,2 milivolts. Eu preciso somar a temperatura do ambiente em milivolts, pegar essa somatória, ir na tabela e ver a temperatura que eu estou aquecendo a ponta. É isso. Precisa fazer a compensação da junta fria. A compensação da junta fria que está aqui é o quê? É a temperatura do ambiente. Se ela estivesse a 0 graus, não haveria o que fazer de compensação. Então, o valor em milivolts aqui seria igual ao que a gente está medindo. Então, não teria que somar nada, mas essa junta fria teria que estar a 0 graus. Como ela está a 19 graus, nós somamos esse valor de 19 graus em milivolts, que daria 97 graus. Vamos ver na tabela o valor que nós fizemos a continha aqui, 3,958 milivolts. 3931, então estaria bem aqui no meio. Então estaria aproximadamente 97 graus o valor correspondente em milivolts dessa experiência. Então, se a gente não tivesse aquele indicador e soubéssemos a temperatura do ambiente, bastava para isso pegar esse valor em milivolts, somar com a temperatura do ambiente em milivolts, o resultado em milivolts, você vai na tabela e verifica qual a temperatura que esse termopar está medindo. É isso. Por isso que é importante a gente ver nessas tabelas que aqui em cima está escrito junção de referência a 0 graus. Eu vou montar um vídeo onde a gente vai colocar essa junção de referência a 0 graus. Eu vou colocar no gelo, né, em start aí de derretimento, ele vai se manter numa temperatura de 0 graus Celsius, e a gente vai ver que o aparelho vai indicar exatamente a milivoltagem que o sensor está medindo. Então aí você não vai precisar fazer essa compensação de junta fria. Fim do curso Termopares, módulo 24. Se você gostou do vídeo, dê um curtir no final, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, receba semanalmente todos os vídeos que nós estamos disponibilizando. São 30 anos de experiência que estou colocando em vídeo para alcance de todos. Se não gostou, também não tem problema, faça sua crítica que nós vamos tentar melhorar. Se você não entendeu, pergunte, faremos um vídeo exclusivo, se for o caso, uma pergunta aí comum, faremos um vídeo para que essas perguntas tenham resposta. Então, é muito importante essa interação. Meu muito obrigado. Meu nome é José Eduardo Toselli. Meu e-mail termopales@uol.com.br.